Fala pessoal, depois de duas vitórias seguidas, depois de ter um tempo para treinar e de criar uma grande expectativa, o Ceará deu um verdadeiro vexame em Novo Horizonte, goleado pelo Novo Horizontino por 4-1, vê o G4 ficar a 7 pontos de distância e permanece na 10ª colocação. Antes da gente continuar com o papo, eu queria muito que você deixasse logo um like aqui no vídeo para a gente fortalecer esse vídeo. E se você não tiver inscrito no canal, que você se inscreva, a gente está falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Vamos lá, né? Como tentar explicar essa atropelada que o Ceará tomou fora de casa, né? Principalmente quando você leva em conta o contexto de vir de duas vitórias seguidas e de ter tido tempo para treinar. Mancini optou por manter basicamente a mesma equipe de sempre, teve a volta do Saulo Mineiro à frente e o temor da entrada do Barcelos. Eu tinha feito até um vídeo aqui do tamanho do prejuízo da lesão do Paulo Vitor, foi confirmado. Barcelos foi jogado na lateral esquerda hoje. É claro que não é culpa só do Danilo Barcelos a postura que o Ceará entrou em campo. Um time disperso, um time que não usou das suas melhores características de tentar abafar o adversário, foi facilmente dominado desde o primeiro minuto. Toma um gol numa bola aérea em que o David Ricardo, que é um zagueiro que eu defendo muito, mas hoje também foi muito mal, ficou apenas olhando o jogador do Novo Horizontino subir para cabecear. Enfim, não foi só nele, mas a atuação dele mostra o porquê que todo mundo, quando eu gravei aquele vídeo e quando eu gravei o vídeo passado falando do pré-jogo, né, antes dessa partida, muita gente pedia até que se promovesse alguém da base para atuar no lugar do Barcelos. O lado esquerdo da defesa do Ceará foi uma festa. Uma festa. Era o tempo todo o Douglas Baggio caindo daquele lado. Douglas Baggio, que o torcedor do Ceará mais atento lembra, teve uma passagem aqui no clube em 2017. E toda jogada de 1 contra 1, a coisa fluía para aquele lado. O Novo Horizontino literalmente passeou no primeiro tempo. O placar de 3-0 do intervalo, ele é barato de acordo com a diferença de atuação das duas equipes. O Ceará vai conseguir fazer uma finalização já com 30 minutos de jogo. O Novo Horizontino fechou com mais de 10 finalizações no primeiro tempo. Fora os 2 gols anulados. Corretamente anulados, é verdade, mas o que demonstra o tamanho do domínio do Novo Horizontino diante de uma equipe que passou uma semana trabalhando para o jogo e falando em decisão, falando que era um jogo que não permitia erros, falando que iria entrar com a faca nos dentes, e isso não se viu. Então se viu que um time desatento, sem ímpeto ofensivo e ainda completamente desorganizado na sua defesa, principalmente do lado esquerdo, o lado do Danilo Barcelos. E aí entra aqui o Mancini. Mancini vem do intervalo, não vou nem falar da saída do Bruno Ferreira, do goleiro, para a entrada do André Luiz. Mas ele faz logo 3 substituições, em que ele saca o Jean Carlos, o David Ricardo e o Barcelos, para colocar Richardson, Thiago e Formiga. Primeira coisa, se detectou que precisava estancar a sangria, era para ter sido feita antes, porque o passeio já estava muito claro na hora que o Novo Horizontino fez o 2-0. O Novo Horizontino já tinha tido gol anulado. Então demorou para fazer essa mudança para tentar estancar a sangria. Segundo, parece que foi feito meio que naquela base do desespero, eu preciso parar de tomar gol. Porque se está pensando em reagir, meu amigo, você não vai construir com um meio campo em que os teus 2 volantes são Léo Santos e Richardson. Richardson, inclusive, completou aquela coisa que é o mais regular dele nessa passagem pelo Ceará. Com 5 minutos em campo, uma falta sem bola, o Richardson tomou cartão amarelo. Então, fica muito claro que foram substituições meio que no desespero. Eu preciso estancar isso aqui. Mas ofensivamente não ia agregar em absolutamente nada um time que já foi completamente inoperante na fase ofensiva do jogo durante o primeiro tempo. Um time que não assustou o Novo Horizontino em momento algum no primeiro tempo. Você não vai conseguir criar com Richardson e com Léo Santos começando a sua saída de bola. Principalmente quando você tirou dos zagueiros um zagueiro que fez uma partida muito ruim, mas ainda era o único que tinha um mínimo de qualidade de passe, porque Thiago e Luiz Otávio também não conseguem fazer isso. Então foi um combo de tudo muito ruim do Ceará no jogo de hoje. No primeiro tempo ainda era surreal a quantidade de chutão, essa bola não passava por dentro. E ainda me pergunto o que é que o Guilherme Castilho continuou no jogo, já que ele resolveu tirar o Jean Carlos para manter o Castilho, enfim. Foi assim um combo de situações, de escolhas erradas, desde a postura do time no começo do jogo,
a partida do lado esquerdo da defesa do Ceará, no caso principalmente do Barcelos, e as substituições do intervalo foi, para meu ver, repito, parece aquela coisa de desespero, preciso parar. Se a ideia era estancar a sangria, por que não fez isso quando o jogo já estava 2-0 para tentar ir para o intervalo e reorganizar um pouco a casa? O fato é, o resultado é uma ducha de água fria, o gol do Eric passa totalmente despercebido ao placar, ao desempenho do jogo. O time volta a uma estaca zero praticamente em relação à chegada do Mancini. O Mancini chegou, eram 8 pontos para o G4, agora são 7, mas com 2 rodadas a menos para disputar. O Ceará, aquela ideia de lastro que eu falei nos vídeos anteriores, segue lá. O Ceará não tem nenhum e agora que não tem mesmo, perdendo o jogo. Mas psicologicamente, como recuperar um time que fez uma atuação tão desastrosa? Lembra muito o momento lá do primeiro turno, quando o Ceará chegou para enfrentar o Novo Horizontino cheio de gás, vinha até de 3 vitórias seguidas, dessa vez vinha de 2, e tomou um resultado terrível no Castelão por 3-0. Fato é, parece a crônica do Ceará no campeonato. Quando você acha que o time vai almejar um voo mais alto, a realidade vem e empurra tudo para baixo. Essa é a sensação que passa ao final desse jogo. Não sei o que esperar do jogo contra a Chapecoense. O seu Mancini vai rever alguns conceitos, se vai dar uma bronca geral também na questão de postura. Mas aqui fica uma outra pergunta. É impressionante como o Ceará, toda vida que volta de uma pausa de jogos, parece que volta pior do que estava jogando antes. Não sei se é uma acomodação, não sei se os atletas não conseguem manter o nível de concentração que tinha antes. Isso aconteceu com o Barroca, isso aconteceu agora de novo. Não é tem uma questão de um único treinador. Mas todos esses fatores, o fator de nunca conseguir engrenar na competição, o fator de nos jogos mais relevantes não ser uma equipe minimamente concentrada para competir de igual para igual nesses jogos, faz com que o Ceará continue ali no meio de tabela, lugar que foi dele praticamente durante toda a Série B. Esperar para ver como é que vai ser a reação imediata dessa equipe, que agora, pelas contas matemáticas, tem que ganhar 9 dos últimos 10 jogos. Missão praticamente impossível. Mandar de novo um abraço a todo mundo que está inscrito por aqui. A gente passou de 4.500, mas podemos chegar a muito mais do que isso. Que você deixe o like também. E se você quiser entrar em contato com o canal, é só acompanhar aqui na descrição que você descobre como. Fica de olho que a gente está falando sobre futebol o tempo todo por aqui.